Nós vamos hoje iniciar, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, mais uma etapa na nossa missão de informar e prestar serviço. Toda semana, nós traremos aqui ao programa um especialista em um determinado tema para deixar o assunto ainda mais claro para você, o nosso telespectador. É o Explica Pra Gente que está no ar. Pois é, o Explica Pra Gente está no ar e nós vamos trazer aqui o nosso querido Enio Bolivar, que está conosco já aqui ao vivo nesse exato momento. Eu recebo aqui esse especialista em segurança pública, o Enio Bolivar. Ele é coronel da reserva da Polícia Militar de Alagoas, ex-comandante do BOPE, e hoje nós vamos falar sobre a morte do garoto Raniel Pedro, de 10 anos, que tem estarrecido e causado tantas angústias em várias famílias, e as interrogações também, né? Esse garotinho foi encontrado morto no último dia 13, no bairro do Climabom. Nós estamos já aqui com o nosso especialista. Boa tarde, coronel. Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco, o Enio Bolivar, para a gente poder trazer informações importantíssimas sobre assuntos importantes como esse que a sociedade quer uma resposta rapidamente. Eu queria que você, logicamente, você vai se apresentar nesse nosso quadro que é iniciado hoje, a estreia hoje, para a gente falar sobre esse caso muito, muito difícil e complicado. Na sua visão, coronel, o que você colocaria, então, em relação a esse caso? O que é que pode ter acontecido com a sua experiência? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito feliz de estar aqui na TV Pajuçara, podendo contribuir com as informações para todos os maceioenses e alagoanos. Então, nesse caso aí, do garoto Raniel, é um caso típico, né, de agressão a um menor. Ele teve esse homicídio. A gente está vendo aqui o local que o Raniel percorreu durante o período que ele estava indo para o reforço escolar, né? Então, a gente vê aí câmeras também que estão presentes no local. Essas câmeras são fundamentais para a elucidação desse homicídio aí com essa criança. O local do crime a gente pode ver também. Estive observando que temos duas câmeras, uma no sentido do local do crime, outra no sentido contrário. Agora, coronel, essas câmeras, Enio Bolivar, essas câmeras estão funcionando, porque havia até uma dúvida que a polícia talvez tenha dito que essas câmeras estavam inoperantes, o que aí atrasa muito mais o trabalho da polícia, não é? Então, Wilson, eu conversei com o secretário, o Dr. Alfredo Gaspar, que aí aparece também nas imagens, foi ao local do crime. Conversei com o delegado Carlos Reis, né, que é o diretor-geral hoje da Polícia Civil, e é fato que a polícia alagoana está empenhada em esclarecer esse homicídio. Ótimo. Então, nesse momento, é importante que a gente preserve, né, as informações. Todas as linhas devem ser consideradas. A gente não pode achar que simplesmente pode ter sido um assassino que não conhecia, né, a criança. Pode ter sido também vingança. Então, todas as linhas não podem ser descartadas nesse momento. É importante que a polícia tenha um prazo legal de 30 dias para esclarecer isso aí, prorrogáveis por mais 30. E a gente tem certeza, confia na polícia alagoana, que isso aí vai ser esclarecido e a gente vai ver esse criminoso, esse monstro por trás das grades. Agora, coronel Enio Bolivar, não existe crime perfeito, né? Até porque o bandido ele se acha até mais esperto que os outros, é por conta desse excesso de segurança que ele tem, é que ele acaba deixando pistas, né? Na sua experiência, a intenção talvez foi deixar no local ermo, por exemplo, nessa localidade aí, não se sabe se deixou de madrugada, se deixou de logo cedo, onde não tinha muito movimento na região. Pelo perfil da forma como aconteceu e com a sua experiência, você acha que talvez seja alguém que conheça a criança? Pelo que a gente observa nos vídeos, né, primeiro que o local onde a criança passou é um local habitado. Então, muitas pessoas viram a criança circulando por ali. Esse local que foi deixado já é um local ermo, ou seja, ele procurou esse local para abandonar a criança. Mas acredito eu que ele não se deu conta das câmeras. Então, as câmeras vão ser um artifício muito importante para a polícia esclarecer esse caso. E também as testemunhas, as pessoas serem ouvidas para que chegue aí nesse criminoso. Agora, coronel Enio Bolivar,
na questão, por exemplo, da quantidade de crianças, né, de crianças que estão desaparecidas no mundo inteiro, no Brasil também não é diferente. A quantidade disso não é uma coisa que acontece aqui em Alagoas, enfim. Me parece a quantidade grande de crianças que desaparecem, não é? Você tem esses números? É de estarrecer, né? Os dados da ONU falam em 1.200.000 crianças desaparecidas em todo o mundo. Aqui no Brasil, os dados falam em 60 mil, chegando até a 80 mil crianças desaparecidas. Então, o número é maior do que o número de homicídios, se a gente for colocar por dia. Então, realmente, é um crime, foi bárbaro, crime bárbaro, e atinge aí uma pessoa que é indefesa, uma criança que não tem como se defender, né? Agora, coronel, no caso, o que se tem que fazer, por exemplo, para um pai, uma mãe, um parente que tem uma criança que desapareceu? Qual é a primeira ação que essas pessoas devem fazer? Então, é importante que a criança, se for criança ou qualquer pessoa que seja desaparecida, se ela costumeiramente naquele horário ela não chegou, os pais já têm, quem for o familiar já tem que se preocupar, ligar para pessoas ou para a criança se tiver o celular, perguntar a pessoas amigas que estavam com a criança ou que andam com a criança para saber o paradeiro daquela criança. E de imediato, já notando essa falta, já ligar para 181, que é o disque de denúncia, o sigilo vai ser mantido, ligar também para 190 e ir na delegacia do bairro fazer o boletim de ocorrência. Isso é muito importante porque com isso aí a polícia já tem que de imediato fazer essas buscas atrás dessa criança. Importante essas informações, porque no primeiro momento as pessoas acabam ficando meio que perdidas e atordoadas, né? Claro, e não é para menos, né? Tem um microfone, por favor, vou pegar aqui esse microfone, que talvez nós estamos tendo dificuldades com o seu lapela para a gente poder te ouvir melhor. Nós não tínhamos combinado, mas enfim, a gente sempre que traz aqui qualquer que seja a prestação de serviço, nós abrimos para que a população possa colocar sua boca no trombone e fazer perguntas. Pode ser feita perguntas, sim, claro, né? Estamos aqui para informar. Muito bem, que bom, que ótimo, eu sabia disso. Vamos lá então, tem perguntas feitas aqui pela internet com as pessoas que estão fazendo perguntas ao coronel Enio Bolivar. Pois vamos lá, vamos ouvir. Sou Nilson Santana, personal trainer, profissional da educação física, moro no Benedito Bentes e gostaria de perguntar em quanto tempo a gente pode comunicar um desaparecimento para a polícia. A gente ouve falar que é em 24 horas, mas nesse tempo a polícia já não poderia estar trabalhando, visto que no caso do menino, em menos de 24 horas ele apareceu morto. É uma pergunta interessante, né? Muito bacana a pergunta dele e é o que a gente falou. Não há uma regra específica estabelecida para que se faça essa denúncia de uma pessoa desaparecida. Então, foi notado que a pessoa que costumeiramente chegava naquele horário, ou mesmo que está ligando para o celular, não está atendendo, já de imediato comunica às autoridades para que já possa haver a busca e a gente não perder tempo com isso aí. Ele falou que, às vezes, a pedido da própria polícia, tem que se esperar um prazo de 24 horas para saber se realmente a pessoa está desaparecida ou se foi para casa de alguém e tal. Ele tocou nesse assunto que é muito importante. Se nesse período de 24 horas, que é o que é esperado para que a polícia possa agir, não teria sido salvo o garoto, se a polícia tivesse já imediatamente fechado o cerco? Sem dúvida, Wilson, sem dúvida. Esperar 24 horas para comunicar uma falta de uma pessoa, um desaparecimento, principalmente se tratando de criança, que costumeiramente não ia ficar tanto tempo fora de casa, é importante sim que seja comunicado à polícia e seja exigido providências. Perfeito, muito bem. Temos mais perguntas de telespectadores aqui conosco, vamos lá então, vamos ouvir. Oi, meu nome é Lívia Souza, sou estudante universitária, moro em Jacarecica e gostaria de saber com quanto tempo de desaparecimento a polícia começa a considerar que houve um crime de homicídio. Outra pergunta interessante, né? Pergunta bem inteligente da Lívia. Bom, Lívia, é o seguinte, não há uma correlação no lapso temporal, né, com relação ao homicídio, né? Se houver indícios, inclusive, não há esse tempo para se considerar que foi um homicídio. Então é importante, havendo já indícios, já pode ser tratado como homicídio. Caso não, é desaparecimento mesmo. Perfeito, muito bem, Lívia, respondida a sua pergunta. Vamos à terceira pergunta, seria a última pergunta de hoje, vamos ouvir. Oi, meu nome é Pedro Leão, sou universitário e moro na Ponta Verde. E minhas perguntas são as seguintes.
Quando a pessoa desaparece, onde registrar o desaparecimento? Perto da nossa própria residência ou perto do local onde a pessoa desapareceu? Outra pergunta interessante, que tem muita dúvida sobre isso, né, Coronel? Leão, se o desaparecimento foi no teu bairro, comunica a delegacia do teu bairro. Se o caso é de homicídio, aí você tem que procurar a delegacia de homicídio especializada do teu bairro mais próximo. Então, assim, você tem que fazer isso aí sem ter o receio de ir à delegacia. É muito importante que vá, não esquecer do 181, não esquecer do 190. Agora, em relação àquele projeto do Ministério Público, por exemplo, em relação aos desaparecidos, né? O Ministério da Justiça, né, que vai lançar, inclusive, esse projeto, que é muito importante em relação aos testes de DNA, porque muitas pessoas acabam ficando desaparecidas, corpos são encontrados, e aí ficam por isso mesmo e acabam, de repente, sendo aquela pessoa e de repente, dirimindo aquela dúvida tão grande da família, que não só a dor da perda, mas da interrogação de saber o que aconteceu com o meu ente querido. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Nós fomos informados que um projeto da Polícia Civil, junto com a Polícia Científica, muito bacana, né, junto com o Ministério da Justiça, vão formar um banco de dados de DNA, e esses DNAs das pessoas que foram desaparecidas, dos cadáveres que tem noção, que está interligado com todo o país, e aí a pessoa que tiver o ente desaparecido vai poder, primeiramente, vai ter que fazer o BO, registrar o BO, e aí vai fazer o teste de DNA. Isso vai ser jogado nesse banco de dados para ver se encontra, dentre aqueles DNAs que tem no banco, o ente que ele está procurando. Então, é um programa muito bacana, está para ser startado aqui no nosso estado, eu acredito que semana que vem. E aí a gente traz mais novidades aqui para o programa. Por favor, traga sempre essas novidades importantes para a proteção da sociedade. Só para a gente terminar, eu quero agradecer mais uma vez pela nossa audiência, nós estamos congestionadíssimos aqui de pessoas querendo participar, fazer perguntas, principalmente em relação ao caso do garoto Raniel. Eles querem saber o seguinte, na sua experiência como policial, nesses anos todos, inclusive, com vários casos, o senhor acredita que seja o causador dessa terrível, morte terrível, como foi feita com o garoto Raniel, de um maníaco naquela região ou alguém próximo do garoto ou da família? Wilson, ainda é muito precoce a gente fazer esse tipo de afirmação, mas eu digo o seguinte, não está descartado. Pode ter sido um maníaco daquela região, como pode ter sido alguém ligado à criança ou que conheça a criança, não necessariamente que seja parente, mas alguém que conheça a criança, para ter conhecido o percurso que a criança fez, né, conhecer esse percurso e atacar a criança de forma bárbara. Um crime desse tem que ser realmente exemplo, né, sendo elucidado pela nossa Polícia Civil aqui, que a gente acredita muito. E aí a gente vai ver esse monstro nas grades. É o que a gente espera. Muito bem. Comandante, mais uma vez um abraço para você, coronel. Obrigado pelo carinho da sua participação conosco, que será a primeira de muitos. Hoje foi a estreia e nós vamos sempre abrir o espaço para que a população possa também fazer suas perguntas. Nós vamos passar sempre um dia anterior o tema do que nós vamos discutir, tá? Vai depender também dos temas ou dos assuntos que possam acontecer, inclusive corriqueiramente no nosso cotidiano, né? Os factuais. Você pode também no 3023 75 90 já fazer perguntas para o coronel Enio Bolivar, trazendo informações importantes. Você pode pautar também o nosso programa se for algum assunto que você queira trazer à tona e a gente trazer a discussão aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Mais uma vez, muito obrigado e na próxima terça-feira estaremos juntinhos aqui no Explica Pra Gente. Se Deus quiser, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Queria até aproveitar também para você deixar também o seu contato aí da rede social, do seu Instagram também, para que as pessoas possam seguir. O meu Instagram é @BolivarLowlight. Então lá a gente fala sobre segurança pública, a gente fala sobre táticas policiais e outros assuntos, caso queiram repercutir. @Bolivar Lowlight. 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 Lowlight, ok. Baixa luminosidade. Baixa luminosidade, muito bem. Coronel, mais uma vez um abraço, sucesso. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço.